Eu sou o Dr. Alfonso Massaguer, ginecologista obstetra e especialista em reprodução humana. E se você está grávida ou se tem um bebê de até 6 meses de vida, ou até mesmo se você está tentando ter um filho, esse vídeo foi feito especialmente para você. E tenho certeza que vai transformar a vida da sua família e a saúde do seu bebê. Você quer saber tudo sobre amamentação, sono do bebê, nutrição, parto ou qualquer outro assunto envolvendo você e o seu filho? Então fique com a gente até o final desse vídeo, porque nossa equipe tem todas as respostas para as suas dúvidas. O vídeo de hoje vai ser bem diferente dos vídeos normais aqui do Mamãe Completa. Geralmente damos pequenas dicas de 1 ou 2 minutos através do Instagram ou WhatsApp. Mas no vídeo de hoje vamos apresentar a solução de todos os problemas que as mamães de primeira viagem têm. E eu digo isso por experiência própria. Apesar de ser obstetra há 19 anos, minha esposa engravidou este ano e tivemos nosso primeiro filho há 2 semanas. E junto com a gravidez dela vieram um turbilhão de dúvidas. Então, imagine só, se eu, médico obstetra há quase 20 anos, com muita experiência na minha área, já ajudei mais de 200 mil gestantes e mesmo assim estou cheio de dúvidas. Então imagine você, é natural que muitas dúvidas apareçam, afinal o nosso filho é a coisa mais importante do mundo e sempre queremos dar do bom e do melhor para ele. Queremos que você se torne uma mamãe completa. Queremos que você saiba tudo sobre todos os assuntos que envolvem a sua gravidez e o seu bebê. Portanto, apenas eu, um médico obstetra, não conseguiria falar aqui sobre todos os assuntos com propriedade. E justamente pensando nisso, nós trouxemos uma equipe de especialistas que vai nos ajudar a atingir esse nosso objetivo. Olá, eu sou Paulo Teles, pediatra e neonatologista. Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Patrícia Valeriano, sou fisioterapeuta, especialista em saúde da mulher, pilates para gestantes. Olá, eu sou a Aline Fernandes, enfermeira obstetra da Home Baby Assessoria. Olá, mamães, eu sou a nutricionista Roseli. Olá, sou a doutora Laura Chemizo. Juntos, prometemos a você que vamos fazer tudo ao nosso alcance para orientar você da melhor maneira possível. Como vocês sabem, nós damos dicas diariamente no Instagram, Facebook e agora ultimamente até no WhatsApp. Já ajudamos mais de 200 mil mamães em nossas mídias sociais com vídeos curtos. Mas esses pequenos vídeos não chegam nem a 10% de todo o conteúdo que temos a oferecer. Esse universo de ser mãe envolve tanta coisa que fica impossível falar tudo em tão pouco tempo. E foi pensando nisso que decidimos fazer o material 100% completo. Não apenas dicas de 1 minuto, mas sim videoaulas e e-books mostrando o passo a passo de como você vai se tornar uma mãe perfeita e como você vai ter uma gravidez e um filho saudável. Veja agora, em desenhos animados, nossa marca registrada, como é esse curso do Mamãe Completa. O curso é 100% online. Você não precisa viajar até nossas clínicas e consultórios para fazer o curso. Ao se matricular, você recebe um login e senha para acessar nossas aulas. O curso é dividido em 11 módulos. Como são mais de 100 aulas, não vamos conseguir listar nesse pequeno vídeo tudo o que você vai aprender, mas vamos falar aqui apenas algumas das aulas para você ter uma ideia do quão completo está. No módulo 1, a nossa psicóloga Naira vai orientar você e toda a sua família como se prevenir da depressão pós-parto. No módulo 2, os nossos 3 ginecologistas obstetras vão falar sobre como prevenir e o que fazer se você está passando por um aborto espontâneo. Vão falar também tudo sobre a hora do parto, vantagens e desvantagens da cesariana e parto normal e como se preparar para ter o mínimo de dor possível. No módulo 3, nossa enfermeira Aline e o pediatra Paulo vão mostrar como você deve se preparar para a amamentação, já desde antes do parto, para não ter risco de você não conseguir amamentar. Além disso, vão mostrar os cuidados com as mamas e todas as informações que você deve saber para já conseguir amamentar na primeira hora de vida do bebê, porque segundo a Organização Mundial de Saúde, isso diminui em 22% a mortalidade neonatal. Depois, é claro, vamos mostrar a pega correta, como evitar rachaduras, quais as posições certas, como aumentar a produção de leite e tudo mais. O quarto módulo vão ser as orientações do pediatra Paulo sobre o sono. Antes mesmo do seu filho nascer e nas primeiras semanas, ele orienta o que você deve fazer para o seu bebê conseguir dormir bem durante a noite toda, sem ficar acordando toda hora no meio da madrugada.
Mesmo se o seu filho ainda não nasceu, o momento certo para passar essas orientações sobre o sono é agora, porque é muito mais fácil de ele não criar maus hábitos na hora de dormir. Esse é um dos maiores problemas enfrentado pelas mamães que nos enviam dúvidas. Ficar acordando durante a noite várias vezes é estressante e deixa você cansada, o que vai afetar diretamente na sua produção de leite. Portanto, melhorando a qualidade do sono de toda a sua família, você vai melhorar automaticamente a amamentação. Além disso, nesse módulo, o Dr. Paulo orienta como deve ser o berço e qual a maneira certa do seu bebê dormir para evitar a síndrome da morte súbita, que é o principal pesadelo de toda mamãe. O módulo 5 é com a nossa nutricionista Roseli. Ela vai dizer tudo o que você deve comer durante a gestação e tudo que você não pode comer, porque tem sérios riscos de contrair toxoplasmose. Também vai passar as orientações de como combater os enjoos de forma 100% natural. Na segunda metade desse módulo, a Roseli vai dar todas as orientações para quem está amamentando, o que pode comer, o que não pode, o que pode ocasionar cólicas nos bebês, como estimular a produção de leite. Módulo 6 é com a dermatologista Laura. Será que você pode pintar o cabelo ou vai fazer mal ao seu bebê? Como combater as estrias e espinhas? E cuidados com a pele, tanto sua como do seu bebê. E aquelas brotoejas? Tudo isso a nossa dermato vai te orientar. No módulo 7, nossa fisioterapeuta Patrícia, que por sinal está grávida agora, vai orientar quais são os exercícios para você se preparar para na hora do parto sentir o mínimo de dor possível. E depois do parto, vai falar os melhores exercícios para você voltar a ter o seu corpo normal no menor tempo possível. Também vai falar como evitar dores nas costas, posições para dormir de maneira confortável, posições para segurar o bebê nos primeiros dias e todas as alterações do seu corpo a cada trimestre. O módulo 8 é sobre como evitar as cólicas nos recém-nascidos, uma das principais agonias que as mamães sentem, ver seu filho chorando e não saber o que fazer para aliviar essas dores. Módulo 9 são os primeiros socorros. O que fazer se o seu bebê se engasga com o leite materno? Extremamente importante você saber exatamente o que fazer nessas horas. Módulo 10, o pediatra Paulo passa as primeiras orientações, exatamente como ele orienta as mães na primeira consulta em seu consultório. Módulo 11 vai ser sobre primeiros cuidados e sobre a higiene do bebê para evitar doenças, com a enfermeira Aline. Também mostra o beabá, troca de fralda, cuidados com a roupa, maneira certa de dar o banho, cuidados com o coto e etc. Confie na nossa equipe de médicos porque, além de já terem instruído mais de 230 mil mamães, eles já vivenciaram tudo isso com seus próprios filhos. E acredite em mim, também sou mãe e avó, e o meu sonho era ter tido acesso a tantas informações de qualidade quando a minha filha e a minha neta nasceram. Não faça isso pela gente ou por você, faça pela saúde do seu filho. E se precisar de ajuda, conte conosco. Juntos, vamos dar uma vida especial ao seu filho. Um beijão e nos vemos dentro do curso.